Este é mais um videocast da agência Cronópios de Notícias. Hoje a gente tem o prazer, a satisfação de receber diretamente do Rio de Janeiro, Tavinho Paz. Tudo bem, Tavinho? Tudo bacana, que apesar do frio de 7 graus... Você chegou aqui e estava 7 graus, né? 7 graus. E me tornei imediatamente uma foca, já que eu sou uma pessoa que me adapto, igual o Zelig, aquele personagem do... Eu me adapto, então já me adaptei, já me tornei uma foca. E o que você veio fazer aqui, Tavinho? Olha, eu vim praticamente fazer o lançamento desse audiobook. Esse audiobook, nessa ocasião é isso, vim fazer isso, fazer as conexões para mim poder atuar em São Paulo, em centros, oferecer um serviço. Você falou audiobook, então é livro para ouvir? Livro para ouvir. É um livro, aquele livro que a pessoa que tem um pouco preguiça de ler, ela pode ouvir. Os cegos são muito importantes nesse assunto também, serve para eles, mas atualmente o audiobook é uma coisa que na indústria editorial apresentou números espantosos nos últimos 4 anos. No Brasil já apresentou nos últimos 2, 3 anos um aumento significativo de 400% na demanda do assunto, na demanda. A oferta ainda é limitada a algumas coisas com relação a isso. Mas o audiobook, ele tem essa demanda, ela tem uma situação muito específica, viu, Pipol? Ela aumentou e ela cresceu praticamente em cidades satélites, cidades dormitório, e as pessoas costumam ler esses livros no tempo que elas perdem no trânsito. Essa tendência é uma tendência que eu vou dizer que ela veio dos Estados Unidos, mas ela, na verdade, os números mais bem registrados foram registrados na Alemanha e na França. Isso se tornou um hábito. Por quê? Bom, a Alemanha, se você pegar o Tannhausen, a grande ópera de Wagner, nada mais é do que um slam falado. E nos Estados Unidos, por causa do spoken words, que já é uma coisa comum. Então, o spoken words, que hoje já tem um movimento chamado Jazz and Poetry, que é uma mistura é a mesma spoken words com jazz ao fundo, e é uma tendência que atualmente cresce muito. Ela tem um nome muito importante, colocando ela dentro do espaço de mídia objetiva, de mídia pop, que é o cantor Tom Waits. Ele praticamente está nessa situação. Tom Waits, é demais, né? O Tom. Ele já, se você pensar bem, ele já faz mais ou menos isso. Embora ele seja um músico muito completo, então ele toca. Eu, no caso, não faço isso. Mas hoje, nos Estados Unidos, em vários bares de jazz, você já tem ou convida, porque jazz sempre tem uma jam. Então, qualquer banda de jazz sempre convida alguém para aqueles improvisos fantásticos. Agora estão chamando os poetas. Pô, sou eu mesmo ali na televisão? Isso. Sou eu! Realizou meu sonho narcisista, Pipol, nesse momento. Imagina, ele acabou de identificar. É que nós estamos vendo uma telinha, vocês estão me vendo na tela, eu também estou me vendo. E ali sou eu. Agora eu tenho certeza que sou eu. A gente tem um retorninho ali. Um maior prazer, foi muito bom. Só falar uma coisa, eu gostaria de falar duas coisas sobre o audiobook. Fala do livro. Olha, é uma coisa muito interessante sobre o audiobook. Do livro para ouvir que você fez. O que os audiobooks, eles na verdade eles são livros lidos, como aquela coisa assim, por outras pessoas, lido por pessoas, por exemplo, o Paulo Coelho é lido pelo Paulo Betti. No começo botaram uma música atrás, os primeiros ouvintes, os primeiros clientes, né, que compraram o audiobook, disseram, manda tirar essa música, porque eu não quero ouvir essa musiquinha, né? Não gostaram, fizeram uma música bonita para embalar, mas não. E no meu audiobook... Você falou que eles achavam que era estava lendo música a de Bíblia, igreja, né? estava lendo a Bíblia, o Paulo Coelho não era bem isso, ele estava traduzindo Maktubs, outra coisa, enfim, para você ver que tem algumas especialidades. Uma das especialidades é isso, o fato dos audiobooks estarem calçados na ideia de que houve um livro anterior que já fez sucesso no mercado tradicional. Nesse audiobook... Seria uma sobrevida do mercado Seria do livro, uma sobrevida, né? E uma maneira, talvez, para os cegos, para essas pessoas que atarefadas... Acho que começou por aí, né? Olha, eu vou te dizer que um dos maiores sucessos de audiobooks do mundo é o Xing. Olha, o Xing você tem que jogar, pois a pessoa joga por dia, ela entra no carro, escolhe uma faixa, é como se tivesse jogado o Xing. É um sucesso imenso. Mas fala desse livro. Esse aqui é diferente. Esse aqui, no caso, eu peguei, veio todo de uma literatura que eu já faço há algum tempo, e eu tirei poemas e realizei eles especificamente para a mídia de audiobook, mais ou menos como faz o Spoken Words americano e o JAP, onde não existe um livro por detrás desse. Embora, se você quiser ver esse livro, esse audiolivro, em livro, você baixa em PDF. Formato em texto, né? Você pode, depois você põe um endereço aqui, a pessoa vai lá e o PDF está diagramado como um livro. Está diagramado como um livro, uma coisa comum, normal, você pode imprimi-lo, e aí você vai ver os poemas que são falados aqui. Esse é um dos primeiros
diferenças dessa coleção, que ela é feita pela Nossa Cultura, uma editora. Fala dessa editora, ela é legal. Que é lá de Curitiba? É uma editora de Curitiba e ela tem uma tradição nova no mercado, ela é uma editora nova, publica várias coisas. E ela começou a abrir através da Rádio Caos, porque um dos participantes dessa editora trabalha também nesse projeto Rádio Caos, radiocaos.com.br, que é um Você consegue acessar, né? Consegue acessar. E você acessando no Rádio Caos, inclusive o livro está no Rádio Caos. Ela é a coleção Rádio Caos, porque ela já vai fazer livros de poesia. Os próximos virão, se não me engano, Mário Bortolotto, deve vir o Leminski, que é um sucesso espetacular. O Leminski é o maior sucesso. Eu sei porque eu faço projetos sociais e vou a escolas. E em qualquer lugar, eu andei em 9 municípios de 8 estados, 60 municípios de 8 estados nos últimos 4 anos, em escolas públicas, onde pessoas muito jovens estavam assistindo às palestras do grupo Voluntários da Pátria.org, para tentar entender o que é. Era um grupo de ação social. Então, se alguém sabe falar uma poesia, pessoas muito jovens subia, invariavelmente recitavam Paulo Leminski, curtos poemas de Paulo Leminski. Agora, a curiosidade... Mas isso é lá no Paraná, né? Não, no Brasil inteiro. Um cego reparou uma coisa impressionante. Isso a gente fazia durante os eventos, nós recitávamos mais ou menos como um jogral a 2 vozes, então nós recitamos a 2 vozes, uns poemas praticamente desse livro todo, alguns não, mas ela faz a narradora, porque a Betina tem uma voz muito boa, uma voz de radiofônica, uma voz muito parecida com o meu timbre, inclusive, e ela já fez o Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu, ela já fez o Cabeça do Orígenes Lessa, então ela já existe no mercado livre e nós nos conhecemos praticamente fazendo essa experiência quando nós gravamos juntos com o coletivo O Baú do Raul, em audiobook, que já tem em audiobook o Baú do Raul, já tem. Na qual eu participo também. Aí nós estamos vivendo um momento desse, então esse livro registra um momento experimental importante. A gente estava testando aquele negócio de um poema só, mas eu recito um verso, você recita outro, ou então você acentua uma palavra, você dá um tom, dá uma risada no fundo. E o cego reparou o seguinte: é bom, esse está melhor do que o outro, não vou citar o outro para não haver comparação, porque não é lógica. Está muito melhor, sabe por quê, Tavinho? Porque quando é 2 vozes, cada vez que a gente escuta, acontece uma coisa estranha e parece que a gente está ouvindo um poema diferente. Que legal. Eu sou um revólver, uma arma. Não se assustem muito com isso. Não é preciso se assustar. Eu fui feito como qualquer um. Meu pai naturalmente trabalhava e amava um deus chamado Vulcano. E ele trabalhou comigo quando eu ainda estava derretido numa caldeira. Naturalmente ele era metalúrgico e sindicalizado. Fala desse aqui, que foi um momento muito importante, foi um susto para todos nós. O Avalanche, o A e o V e o C, é porque eu sofri um AVC no mês de novembro do ano passado. O Tavinho ficou meio sumido, aí ele mandou um e-mail para nós lá e falou disso, foi um susto, né? O AVC é um negócio tão violento, rapaz, que a síndrome do pânico pós-traumático ainda me acompanha, por isso eu evitei a bebida. O mundo ficou mais chato, mas... Pipó, parei de beber, o mundo ficou mais chato. Eu posso acreditar que sim. Para mim que bebia antes. Mas no bolso fez uma diferença. Puxa vida, talvez seja a única coisa extremamente positiva de parar de beber. A coma é uma coisa pré-morte. Então o filme da minha vida começou a passar e eu digo a vocês, não é nada interessante, não é tão bonito. Não é bonito igual o LSD, o LSD não é essa história, não. É uma bad trip de primeira qualidade. Embora seja uma coisa que você não consegue dominar, é como se você estivesse tendo um sonho e você quisesse acordar e não pode. E como é que você vai entrando vai passando, num túnel? Não tem túnel, é o filme da tua vida, você se vê, você sai de uma situação para outra com idades diferentes, todas as pessoas que participam estão ali, você sente cheiro dos lugares, das coisas, é uma coisa. Você não pode se mexer, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E o princípio disso é uma tonteira, começa a dar uma tonteira, até que aconteça uma perda, uma labirintite violenta, que é um negócio que até hoje, por isso que eu parei de beber, para não sentir aquela tonteira de novo. É uma tonteira similar a de um porre bem tomado. Só que acontece o seguinte, você cai de cara no chão num porre, você sabe que está caindo e cai. Com o AVC não. O chão se levanta e bate na tua cara. O chão faz pá! A parede bate em você. É uma coisa, porque depois disso você tem vários, até você chegar ao momento da explosão, e a minha sorte é que foi isquêmica, ou seja, não hemorrágica.
tirou os movimentos, eu fiquei muito tempo ruim. E aí eu em coma, num determinado momento, antes de fazer esse aqui, eu fiz um audiobook com a Betina. E aí eu ficava num estúdio lidando com um fantasma. Ela deixou a voz dela gravada e eu compunha com a voz dela, isso no né? estúdio, Fazendo aquela. Então passei muito tempo fechado no estúdio falando com o fantasma dessa pessoa, pela qual eu tinha uma grande, não só tenho até hoje uma grande admiração, como eu tinha verdadeira paixão. Eu consegui me apaixonar depois de velho. Rapaz, se apaixonar é uma coisa difícil no mundo pós-moderno, você não acredita. Tá. Líder, bom, vamos lá, é bom até nem falar, porque alguém do outro lado pode começar a querer, e aí a coisa, sabe, a filosofia platônica já recomenda, não se apaixone, não é bom, hein? Olha assim. Então, mas não foi por isso, eu tendo a ver por isso, porque eu saí do estado de coma de uma forma diferente da maioria das pessoas que estão em coma. O estado de coma ele vai te deixando, começa a parar primeiro o rim, depois o fígado, o pulmão é o último, e o coração, na verdade, é o último, o cérebro é o último. Mas esses são órgãos que você não compreende muito bem, a não ser quando sente falta de ar. Os outros ficam. Então, esses sinais já estavam todos caindo até que eu falei. As pessoas saem do estado de coma, não é dando grito, é falando, articulando. Geralmente as pessoas saem, a campeã de todas é a mamãe, falando com a mãe, ou falando com o pai, que já é um pouco menos, Deus, ou alguma pessoa querida, alguma coisa assim. E eu, quando voltei, eu falei poesia consecutivamente durante 1h30, os enfermeiros ficaram todos, até gravaram numa canetinha, uns 15 minutos. Você me falou que, você é um case lá na universidade, eu sou um case na universidade, estou sendo estudado por causa né? disso. Por que eu saí falando isso? Eu costumo dizer para o meu júbilo pessoal de que a poesia me salvou da morte. Eu voltei à vida por conta dela. Tá vendo? Portanto, ela serviu para alguma coisa. Serviu para alguma coisa. Nossa, mas é uma coisa séria. É sério. Engraçadíssimo. Porque o poema que tem gravado. Eles gravaram você Eles falando gravaram poema? uma canetinha, um enfermeiro tinha. Isso aconteceu às 2h da manhã. Então eu não tinha um centro médico. Eu vi cenas depois numa CTI, uma UTI, coisa que não recomendo o passeio para ninguém, apesar dos planos de saúde adorarem colocar pessoas em CTI, porque eles recebem mais dinheiro e já está pago mesmo. Mas não é um passeio turístico bom. Não, é um dos piores passeios do mundo por causa da companhia. Enfim, a companhia que tem lá não é nada interessante. Não. Aí, rapaz, ele gravou 15 minutos e esse poema eu não sei de cor. A não ser ficar deitado no hospital só com a mão direita funcionando, porque o problema é no lado esquerdo, está paralisado. Mas e eu não tinha que fazer. Você ficou com o lado esquerdo inteiro paralisado? Paralisado durante uns 2 meses, até fisioterapias, e depois um formato. A poesia vive me procurando e eu vou te explicar por quê. Mas aí eu escrevi todos esses textos que estão aqui. Obrigadão por você ter vindo aqui. Eu também muito obrigado. Gostei muito. Vem para um novo videocast, ok? Os videocasts não param. Você sabe que isso aqui começou na internet. Atenção, Rede Globo, se cuide, porque o Network Cronópolis está vindo por aí. Isso aí. Tem sorte. Muita sorte. Muita sorte. Alguns irmãos meus foram parar na guerra, foram lá, matar soldado. Eu não. Eu caí no coldre de um desses policiais simpáticos que gostam de andar atrás, tomando conta de autoridades. Não que sejam covardes, mas que acham muito mais prático o serviço burocrático. E, em tese, em democracia, serviço burocrático é o que não falta. O problema é que ele uma vez teve que me usar. E quando me usou, o desgraçado errou o tiro. Varou. Passou pela parede de um barraco e acertou a cara de um menino que estava no colo de uma avó que estava rezando uma dessas orações completamente inúteis e desnecessárias. Por causa disso, como eu era do Estado, tiveram que me dar sumiço. E eu acabei indo parar na mão de um guri. Um guri safado, esperto e atrevido, que na avenida mais bonita da cidade me mostrava, me apresentava para os turistas e pegava deles relógio, carteiras. Mas ele me tratava muito mal, me escondia lá no